Hoje eu queria falar com vocês, queria tratar sobre a imaginação. E como essa capacidade que Deus nos deu nos afeta de várias maneiras, como a gente pode usar ela mal, como a gente pode usar ela bem. E moldar a nossa vida de fé com um bom uso da nossa imaginação. E para isso eu vou gastar um tempinho aqui no início, para a gente entender onde que a imaginação nos engloba também, né? Para ninguém achar que, não sou muito imaginativo, então não tem a ver comigo hoje. Mas todos nós fazemos uso da imaginação com naturalidade o tempo todo. Então Deus nos criou com essa capacidade. Deus nos criou, na verdade, com várias capacidades. Nos deu um corpo, nos deu habilidades. As capacidades variam entre nós, né? Uns são melhores em umas coisas do que outros. E nós podemos usar essas capacidades que Deus nos deu para diferentes finalidades. E Deus planejou que a gente usasse essas capacidades na boa criação que Ele colocou à nossa disposição. Na tarefa que Ele nos deu de nos multiplicarmos, de encher a terra e de cooperar com Ele na tarefa de florescer o mundo que Ele tinha criado. Isso estou falando, né, do Gênesis. Cultivar, desfrutar desse mundo cheio de potencial, de possibilidades que Ele nos deu e das muitas capacidades que Ele deu para nós como seres humanos. Porém, né, nós sabemos que nós somos inteiramente afetados pelo pecado e por causa disso nós podemos distorcer as capacidades que Deus nos deu e usar elas para fins que Ele não planejou quando Ele nos capacitou. Alguns exemplos, né, para ficar bem claro. O nosso corpo, o nosso físico, né, nós podemos usar ele para trabalhar e com isso ter dinheiro, progredir na nossa vida, mas também podemos usar o trabalho como uma fonte da nossa esperança, ou talvez até como um trabalhador, explorar pessoas. Nós podemos usar nosso corpo para ter filhos, mas também podemos usar o corpo para abusar sexualmente de outras pessoas. Nós podemos escrever coisas boas e coisas ruins. Nós podemos, então, usar o nosso corpo para coisas boas e para violência. As nossas emoções também, que Deus nos capacitou. Nós podemos, pelo amor que nós sentimos por alguém, nos dedicar a ela de uma maneira especial, mas também, por sentimentos ruins que nós temos, dar vazão a eles e tratar mal pessoas. Deus nos deu também capacidades intelectuais, né? Se a gente for pensar em tudo que está aqui, o microfone é uma invenção de alguém, as caixas de som, instrumentos, alguém imaginou isso, alguém usou essa capacidade que Deus deu, elaborou isso ao longo de muito tempo. Nós podemos dar boas explicações também, e más explicações, podemos instruir, podemos mentir, podemos adquirir conhecimento e com isso fazer progredir coisas, criar coisas para o bem comum, mas também podemos planejar assaltos, roubos, maneiras de prejudicar pessoas. Então, enfim, é preciso que o próprio Deus trabalhe em nós e oriente o uso das muitas capacidades que Ele nos deu, e a Bíblia faz isso em diferentes textos. E como eu falei, então, hoje eu quero focar nessa capacidade da imaginação, dos pensamentos e dos planos, a gente pode pensar assim também. Então, esse é o primeiro ponto. Deus nos criou com essa capacidade de imaginar. É um dos atributos da pessoa criada à imagem de Deus, e é parte de quem nós somos, e do que nós refletimos desse Deus que nos criou.
Então, a imaginação, ela é uma coisa boa, como as muitas outras capacidades que Deus deu, mas ela pode ser distorcida por causa do pecado e usada para fins que Deus não planejou, ou que não agradam a Ele. E pode ser um exercício interessante a gente pensar quais os fins, os bons fins de todas as capacidades que Deus nos deu, né? Inclusive a imaginação. Mas é certo que Deus quer que a gente use a imaginação, porque Ele nos deu ela. E a Bíblia elogia o bom uso da imaginação. Vamos ver, vocês não precisam abrir, podemos olhar aqui. Provérbios 19, versículo 2. É um elogio a gente usar bem o nosso pensamento, a nossa capacidade. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então, é algo que todos nós passamos, né? A vontade de agir rápido, de não refletir, de tomar decisões apressados. Então, a capacidade de imaginar possibilidades, imaginar consequências, ela está sendo elogiada. Temos aqui um bom uso na nossa imaginação, né? Parar, imaginar cenários, o que vai acontecer se eu fizer isso, o que pode acontecer daquele outro jeito. E é um elogio, então, para que a gente faça uso dessa capacidade. E com a nossa imaginação, a gente tem sonhos, a gente faz planos. Pensem, a gente pensa no nosso casamento, pensa comemorações, pensa viagens. A gente passa ou vê uma imagem de um lugar bonito, vai lá, pesquisa onde é que é aquilo lá, eu quero estar nesse lugar. A gente ocupa a nossa mente com essas coisas. Nós tomamos decisões também. A gente está ali no trânsito. Será que dá para ultrapassar agora? Será que eu vou chegar mais rápido se eu for por aqui, por ali? Para quem gosta de esportes, né? Se eu fizer essa jogada, se eu fizer aquilo, vai ser melhor, vai ser pior, vai ajudar meu time. Pensem nos trabalhos que são totalmente, né, dependentes de imaginação. Pensem em escritores sentados ali imaginando possibilidades para suas histórias. Arquitetos, imaginando que sentimentos ele vai, aquelas construções dele vão gerar nas pessoas, que tipo de ambiente ele quer que as pessoas tenham e sintam. Paisagistas, né? Ele imagina como aquelas plantas vão ficar, sendo que ele está recém plantando elas, né? Ou empresários que imaginam o potencial de uma nova empresa e vão lá, usam sua imaginação e se dedicam a tornar aquilo real. Então, a imaginação ela está presente nas nossas vidas e nós utilizamos ela com naturalidade. Espero que estejam bem convencidos disso até aqui. E tenham percebido como nós imaginamos coisas, como é interessante, aliás, essa capacidade de nós imaginarmos coisas antes delas se tornarem realidade. Eu me vejo numa situação, me projeto num futuro que ainda não chegou, mas aquela imagem me alimenta para eu buscar aquele futuro. E essa é a grande força da imaginação. Ela nos alimenta, ela nos fortalece. E eu gosto de pensar que a imaginação ela cria mundos na nossa cabeça. Nós somos conduzidos, então, por mundos diferentes, em que alguma coisa naquele mundo é diferente desse mundo que eu estou agora. Essa coisa ainda não aconteceu, ela pode ou não acontecer, mas ela me impacta agora. Eu penso, por exemplo, quando eu vou escolher uma profissão, eu me vejo num futuro trabalhando naquela coisa não chegou ainda, eu não alcancei aquela vaga, aquele emprego, mas eu me empenho em me dedicar agora para uma faculdade, para um curso, para uma maneira de me preparar para chegar lá um dia. Isso me motiva. Aquela realidade não chegou, ela pode não chegar, mas a minha imaginação me motiva a buscar por aquilo. Pensem num jovem apaixonado. É a motivação que ele tem de que tudo vai dar certo, que ele vai trabalhar, que ele vai se formar, que ele vai se encaixar tudo para ele casar,
na hora certa, bem rápido. Se você já conversou com um jovem apaixonado, sabe que tudo vai dar certo, né? Todos os planos vão funcionar, que nada pode dar errado. Para daqui a 4, 5 anos vai estar tudo certo, tudo dentro do que ele planejou. Então a imaginação, ela nos anima, ela nos fortalece. Mas a gente sabe que nem tudo que a gente imagina acontece. E nem tudo que a gente planeja acontece. E essas situações nos causam sofrimentos, elas nos ferem. Por exemplo, quando eu crio uma expectativa na minha imaginação e ela não se realiza, eu fico frustrado. Quando eu crio uma expectativa de algo bom, mas eu não sei esperar pelo momento daquilo acontecer, eu me torno ansioso. Quando eu imagino uma determinada coisa que vai acontecer, eu me imagino, eu vou estar naquele lugar, eu vou ser daquele jeito daqui a um tempo, mas eu não sei lidar com o fato de que eu ainda não cheguei lá, eu posso me tornar depressivo, porque eu estou muito longe do que eu queria ser, e eu não suporto isso ainda. Ou, quando eu imagino uma possibilidade ruim para o meu futuro, e eu não consigo suportar a possibilidade de que aquilo possa acontecer, eu fico neurótico, eu penso naquilo o tempo todo, não, vai ser assim, não tenho o que fazer, vai acontecer, eu estou vendo, está chegando. Ou quando eu estou diante de uma situação difícil, que eu não vejo nenhuma saída, eu fico paralisado, angustiado, abatido. Não sei o que fazer, olha só como eu estou, olha a minha situação. Então, também podemos pensar em como a nossa imaginação, em situações difíceis, piora até a situação que a gente já está. Quando vem, por exemplo, um exame médico alterado, a nossa cabeça fica pensando, é câncer, né? É alguma tragédia, vou morrer, tenho poucos meses de vida. Um desafio profissional, vem o chefe lá nos avisa, tal coisa vai ter que acontecer. E a gente começa a pensar, não vai dar, vou ser demitido, não vai ser possível, não vou conseguir. Ou um acidente, uma coisa inesperada que nos abala, e a gente fica pensando, e agora, o que vai acontecer, o que vai ser de mim, da minha família? E pensamos, então, em diversos cenários terríveis, né, pelos quais a gente imagina que vai passar. E a gente começa a sentir a dor antes dele chegar. A gente pode pensar em situações cotidianas do nosso dia a dia, que acontecem toda hora, né? A gente briga com a esposa e fica ali remoendo aquela situação na cabeça, refazendo a discussão que já passou, mas a gente fica visitando, parece que tem que, na nossa cabeça, vencer a coisa. Não, se eu fizesse isso, ia ser diferente. Ou uma situação com os filhos. Teve uma dificuldade, eu fico ali remoendo aquilo, não consigo dormir. Acordo no outro dia, vem aquilo de novo, né? E fico trazendo aquelas coisas de volta. Enfim, desafios financeiros também, né? Como que vai ser? O que eu vou fazer? De onde vai vir o dinheiro? Então, a gente cria mundos e entra nesse mundo e parece que habita nesse lugar. Mais do que aqui até, muitas vezes. Nosso corpo está aqui, mas nosso coração está nesse mundo imaginário. E muitas pessoas, por não acharem saída desse mundo, acabam sucumbindo aqui, na realidade. Outros, por gostarem tanto desse mundo imaginário, prefeririam estar lá do que estar aqui. E passam o tempo todo falando dessa possibilidade futura que eles ainda não experimentaram. Pensa de novo aí no jovem querendo casar. Ou não, no jovem apaixonado. Parece não, né? Mas quando a gente cria coisas, a gente se apega emocionalmente a elas, né? Eu trabalho com criação de jogos, eu sei como é. A gente tem ideias, a gente acha que aquela ideia é maravilhosa. Não, vou fazer, vai ser sucesso, né? Todo mundo vai gostar. Aí vem alguém e nos diz, cara, isso aí não tem graça. Aquilo nos abala, nos derruba muitas vezes. É a mesma coisa, às vezes a pessoa está tão concentrada naquele mundo imaginário, vem alguém e diz, cara, não é assim. Não tem como não ser assim, vai ser assim. É isso mesmo. E a gente se apega emocionalmente a esse mundo que a gente criou,
que para a gente abandonar ele, precisa realmente vir uma força interior e nos transformar. E a Bíblia nos alerta, então, sobre a força da imaginação. Vamos ver Provérbios 4, 23. Se puder colocar na NTLH, ela usa... Olha como ela coloca isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então a Bíblia nos alerta de que aonde nós colocamos a nossa imaginação, os nossos pensamentos, essas coisas nos levam, nos carregam, nos conduzem. E muitas vezes, né, a gente cria uma prisão, cria uma escuridão, que somente a palavra de Deus pode nos tirar. Então vamos ver como a Bíblia nos orienta a usar a imaginação. E o primeiro ponto, vamos ver Gênesis 6, versículo 5. Esse momento aqui é quando Deus decidiu destruir, ou enviar o dilúvio, né? Diz ali, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Tem uma outra versão que diz que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então Deus mesmo reconhecendo, né, ou nos informando, que havia uma corrupção nos desígnios, nos pensamentos, na imaginação dos seres humanos, e que estava levando eles para o mal. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 20. Esse texto o pastor Christian usou recentemente, naquelas pregações. Olha só, Mateus 7, 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não era esse. Eu vou ler daqui, porque aqui está o versículo certo. É o que Jesus diz assim, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então Deus, tanto lá no Gênesis, como aqui através de Jesus, nos mostra que de dentro dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, vem esse desejo, essa inclinação para diversas maldades e coisas condenáveis. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. É um texto também conhecido, né? Diz ali que cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Que, de novo, em outra versão, ela diz que a fascinação com os nossos próprios pensamentos e desejos maus que nos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. Mais um texto, Efésios 4, 17. Se puder, esse também colocar na TLH. Isso. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo
de coisas indecentes. Então, a Bíblia expõe que a nossa imaginação demonstra a corrupção do nosso interior. Isso é um sinal da parte de Deus, de que nós precisamos de uma mudança. Agora vamos para o texto vamos continuar nesse texto de Efésios, né? Vamos para o versículo 22. Isso. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então nós precisamos de uma mudança. A gente precisa se despir dessa natureza, cuja imaginação está corrompida. E precisa, como a Bíblia vai colocar aqui, de uma substituição. Agora a gente pode voltar para a NAA e vamos continuar para o versículo 25. Bem, agora deixa eu também chegar lá. Efésios 4, 25. Olhem como a Bíblia trata o mau uso, os vários exemplos de mau uso das capacidades que Deus nos deu, que Paulo vai listar aqui. O que fazer? Como mudar isso? Olha só. Por isso, deixando a mentira, que é o mau uso de uma capacidade que a gente tem de falar, de pensar, de argumentar, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Parece simples, né? Quer abandonar a mentira? Começa a falar a verdade. Mas esse é um conceito que a Bíblia usa e nos chama a experimentar a substituição de algo ruim, de um vício, por algo virtuoso, por algo bom, por algo que é segundo a natureza de Deus, como o versículo 24 tinha falado. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Bom, aqui a gente pode imaginar como a gente vai dormir depois de ter brigado com alguém e não ter resolvido aquela situação, e a gente fica remoendo aquilo. Ele diz, vocês ficam irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Troquem, né, essa inclinação natural para aquilo que é mal por algo bom. 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. De novo, se o nosso vício era roubo, a gente troca ele e começa a trabalhar, começa a usar o corpo, as nossas capacidades para algo bom. Trabalhar, para ter os nossos próprios recursos e ainda repartir com o necessitado. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. De novo, a nossa capacidade de falar, usada para algo bom ou para algo ruim. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, então, substituindo essas coisas, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então é preciso substituir a nossa maneira antiga por uma nova. Isso também nós vamos aplicar na nossa imaginação. E nós vamos ver isso lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma,
mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. De novo, a substituição. Ao invés da gente ocupar a nossa mente com a preocupação, nós levamos essa preocupação, tornamos ela conhecida de Deus pela oração, pela súplica e agradecendo a Ele por tudo de bom que Ele já nos fez. Parece simples? Parece. Mas na prática, na hora que a gente está ali sofrendo com a preocupação, é mais difícil. Ele continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente faz essa substituição e troca o nosso vício em ficar no nosso mundo da preocupação, imaginando todas as possibilidades de coisas ruins, por tornar isso conhecido diante de Deus em oração, em súplica e agradecendo a Ele pelo cuidado dEle, a gente vai encontrar o Deus da paz. E Ele vai guardar o nosso coração. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Em outras versões ele diz, pensem nessas coisas. E muitas vezes eu olhei para esse versículo e só pensei, como? Como é que eu faço isso? Então o apóstolo Paulo parece que ele está sugerindo aqui que nós temos o poder de governar os nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos forem bem ordenados, a vida exterior vai seguir esses pensamentos. Ele está nos orientando a focar intencionalmente e continuamente nossas mentes nessas virtudes que ele listou, permitindo que elas moldem os nossos pensamentos, nossa imaginação, o que vai moldar as nossas atitudes e ações, fazendo com que a gente leve uma vida que honra a Deus e que reflete a bondade dEle. Mas como? E eu quero sugerir de que nós temos exercitado essa capacidade, mas com o foco corrompido. A gente sabe fazer o que ele está dizendo aqui, só que ao invés de fazer o que ele está dizendo com as virtudes, a gente faz com todo tipo de corrupção que vem do nosso interior. O que eu quero dizer é que nós temos permitido que os valores do mundo moldem a nossa imaginação. Então, ao invés da gente ocupar o nosso pensamento com essas virtudes, nós temos ocupado com a corrupção. Quando nós usamos a nossa imaginação, o nosso foco ele não é virtuoso, ele é viciado, é corrompido. Então, a substituição que Paulo está nos orientando aqui é fazer com que esses mundos imaginários que a gente cria sejam inspirados por características elevadas, por características que vêm da natureza de Deus, que vão guiar os nossos pensamentos e as nossas ações em direção a refletirmos a graça e a glória de Deus. É um processo de transformação do nosso pensamento e das nossas ações. Deus opera em nós, sim, o nosso querer, o nosso realizar. É no próprio texto de Filipenses que Paulo fala sobre isso. Mas nós também, percebendo qual é a boa vontade de Deus, a gente começa a optar por pensar e fazer essa vontade de Deus. Então, o nosso pensamento vai sendo moldado por esses padrões elevados, as nossas ações vão sendo orientadas pelo ensino dos apóstolos,
E o Deus da paz está conosco. Versículo 9, né? O que aprenderam, receberam, viram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, de novo, é uma capacidade que a gente tem. Nós podemos viver dessa maneira. E nós temos feito o exercício que ele está propondo aqui. Só que o nosso foco está corrompido. É preciso que a gente foque nas coisas elevadas e encha a nossa mente com elas e não com as nossas. Colossenses 3, versículo 2, diz exatamente isso. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Romanos 12, 2 também diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, a nossa imaginação, ela precisa ser renovada. Ela precisa perder o padrão do mundo. E qual é o padrão do mundo? Bom, a Bíblia descreve a natureza pecadora, o estado do mundo em diversas maneiras, diversos momentos. Isso não muda. Mas, com o passar do tempo, os seres humanos vão manifestando isso de maneiras diferentes. E eu quero chamar a atenção hoje de duas maneiras, como o mundo tem nos moldado, ou nos forçado, ou nos inspirado a usar a nossa imaginação de uma maneira ruim. Um desses padrões do mundo está bem descrito em Salmos 10, versículo 4. Se tu tem a NVI, tu pode colocar, por favor. Na sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Esse aqui é um dos padrões do mundo contemporâneo mais presentes. O desejo, ou a fantasia, de não considerar a existência de Deus. É a tentação de em todos os meus planos, eu considerar apenas a mim mesmo e os meus valores, e até me considerar independente de Deus. Eu defino quem eu sou, o meu futuro, as minhas decisões, o que é bom, o que é mal, o que é melhor, o que é pior. Eu sou o padrão. É uma busca por dar sentido, por dar valor à nossa vida, através das nossas próprias obras, das nossas próprias conquistas. Então eu me empenho naquilo que eu quero conquistar, seja materialmente, intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente. Esse é o meu valor, as minhas conquistas, aquilo que eu planejei, aquilo que eu lutei, que eu fui atrás e eu conquistei. E todas as decisões, esses caminhos, os meus planos, em nenhum deles há lugar para Deus. Quando a gente imagina o futuro, quando a gente planeja, quando a gente toma decisões, todos estamos querendo contar uma história com a nossa vida. Isso é geral, né? Todos nós queremos que a nossa vida tenha um significado, que ela demonstre para as pessoas algo, que ela tenha algum sentido. E a diferença, bom, se todos nós queremos contar uma história, a diferença é de onde vem o nosso enredo, de onde vem a história maior, onde a gente se encaixa. Todo mundo, cada um de vocês, todos nós recebemos um enredo de algum lugar. Pode ser da tua cabeça mesmo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou chegar lá, eu vou ser desse jeito. Pode ser da tua família,
um parente, o pai, ou a mãe, muitas vezes, né? Não, tu vai ser isso, meu filho, tu tem que ser desse jeito, tu tem que fazer isso. Pode ser algum grande herói que tu tenha tido na infância, né? Alguém que tu viu fazer uma grande coisa especial e tu diz, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu quero provar uma coisa, eu quero conquistar uma coisa, eu quero superar alguém. E a gente cria esse enredo para a nossa vida. Então, a nossa imaginação, ela não serve apenas para decisões isoladas do nosso dia, naqueles vários exemplos que a gente deu. Mas quando a gente une todos os pequenos pontos onde a nossa imaginação foi utilizada para definir os nossos caminhos, quando a gente junta todas essas coisas, eles formam uma história, e essa história reflete a história maior por trás de quem eu sou. Então, a maneira como eu uso a minha imaginação, ela serve a um enredo maior. Sobre o que a gente pensa, sobre o que eu penso de mim mesmo, da minha participação no mundo, da minha participação na vida das outras pessoas. Então, a maneira como eu imagino o uso das minhas capacidades, ela reflete uma história maior que orienta quem eu sou. A diferença é de onde veio essa história para ti. Para o cristão, o enredo maior é a história de Deus redimindo todas as coisas. E eu quero ser participante disso. Então, para o cristão, o que eu quero que a minha vida demonstre é que Deus está redimindo todas as coisas. A começar por mim, pela maneira como eu vivo, trabalho, me relaciono, uso as minhas capacidades. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam. Existiu uma coisa ali diferente. Existiu ali a redenção de Deus. Então esse é o primeiro, é um primeiro padrão do nosso mundo. Ele quer, de todas as maneiras, se ver independente de Deus, se constituir independente de Deus. Mas para o cristão, sabendo que Deus está redimindo todas as coisas, toda a criação, e entendendo que essa é a minha história, então eu me engajo nessa história de Deus como participante. Isso é o que vai me fazer abandonar aqueles padrões viciados e corruptos que ocupam minha mente, para conseguir ocupar ela com as coisas elevadas do reino de Deus. Como participante dessa história de Deus, e fazendo da minha vida parte dessa história, querendo que a minha vida demonstre essa história maior, é que faz sentido, então, eu abandonar os padrões do mundo e deixar Deus renovar a minha mente. Faz sentido eu pensar nas coisas do alto e fazer com que elas ocupem o meu pensamento, com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. É com essa história, como um grande enredo da minha vida, é que faz sentido eu desenvolver as disciplinas espirituais, para que elas forjem a minha fé. Abrir a Bíblia e procurar entender como Deus agiu no passado, como Ele define o que é felicidade, o motivo de eu estar aqui nesse mundo, por que eu trabalho, como eu trabalho, como eu gasto meu dinheiro, como eu crio os filhos, como eu me relaciono, o que é família, qual é a minha vocação, ou as minhas vocações, qual é o meu papel na sociedade. Tudo isso é transformado, uma vez que eu entendo que a minha vida serve a um enredo maior. Não sou eu que defino a minha origem e o meu destino. É o próprio Deus que definiu isso na criação, quando Ele nos fez com o objetivo de dar a glória para Ele. Então, a nossa tarefa é responder a esse Deus. Deus, eu entendi. Eu faço parte do teu plano. O mundo diz o contrário. Não.
não há lugar para Deus em nenhum dos meus planos. Então, me expor a Deus em oração, para que Ele atue em mim, me fazendo mais semelhante a Jesus, desenvolvendo aquilo que Ele me convida a desenvolver. Encontrar uma comunidade de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Aprender a ouvir a voz de Deus para tomar boas decisões, fazer boas escolhas, me tornar sábio, discernir o bem e o mal e usar a minha imaginação de uma maneira virtuosa. O segundo ponto em que o mundo tenta nos moldar de maneira muito forte atualmente e tem relação com esse tema da imaginação, é o padrão da ansiedade e da pressa. Vamos voltar aqui para o versículo 6, de Filipenses 4, que a gente está. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Esse é o caminho bíblico. E eu falei antes, né, sobre a força da imaginação. E como nós distorcemos essa capacidade que Deus nos deu. O mundo, no seu padrão de pressa e ansiedade, ele é um bom exemplo de como a gente, distorcendo as capacidades que Deus nos deu, caímos em coisas bem ruins. Então, na ansiedade e na pressa, nós temos dois exemplos dessas características da força da imaginação e da capacidade de distorcer as capacidades de Deus se encontrando. Ouçam essas duas definições aqui. Primeira, a ansiedade é uma perversão da ordem natural do tempo, seja para o bem, seja para o mal. O que isso quer dizer? Eu quero me casar. Eu quero muito. É uma coisa boa. Mas eu não sei esperar. Eu me torno ansioso. Eu não sei esperar a ordem natural do tempo acontecer. Então eu perverto a ordem natural e antecipo, criando um mundo onde eu já sou casado e vivendo dentro dele de maneira ansiosa. Ou seja, para o mal. Existe algo ruim pela frente, ou possivelmente ruim, e eu não sei esperar para ver se ele vai acontecer ou não, mas eu tenho tanto medo dele que ele não sai da minha cabeça, e eu crio um mundo imaginário, onde eu me prendo. E eu não sei esperar a ordem natural do tempo, para ver se aquilo realmente vai acontecer. Então, o nosso mundo ele é apressado, e ele nos molda dessa forma. O que a Bíblia nos pede é que nós não nos deixemos moldar pelo mundo. Nós não devemos deixar que ele nos molde. Para nós cristãos, especialmente, a pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos ansiosos, cristãos manipuladores e inseguros. Porque a gente começa a exigir de Deus, não, Deus tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Eu não tenho a segurança de que Deus é bom. E eu tento manipular Ele para que o futuro, que ainda não chegou, seja do meu agrado. Eu falei antes, né, das substituições. Então hoje nós poderíamos dizer, com tranquilidade, ao invés dos exemplos que a gente leu, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe e tal, a gente poderia dizer, aquele que vive verificando o seu celular, que aprenda a esperar. Aquele que quer respostas imediatas, como tu encontra no Google, que aprenda a esperar. Aquele que não consegue ouvir alguém falar bem devagar, porque não dá para aumentar a velocidade, botar no 2x, né? Aprenda a ouvir, a ter calma, a esperar. Segunda definição, a ansiedade é a antecipação indevida de uma expectativa.
quando a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, e no nosso mundo imaginário ela está lá, pode ser amanhã, pode ser depois, as nossas emoções reagem a esse mundo e nos empurram para lá. É o que a gente falou aqui várias vezes. Esse mundo imaginário, ele nos afeta tanto que as nossas emoções são tragadas para esse lugar. E eu começo a viver como se eu estivesse nesse futuro que ainda não chegou. E eu posso então ser apavorado por eventos que ainda não chegaram, que não aconteceram, que não se tornaram reais. Ou querer antecipar coisas boas, mas que ainda não são o momento delas acontecerem. E eu não consigo mais viver a realidade. Eu prefiro a imaginação. Isso é o que o entretenimento faz muito bem com a gente, né? Ele nos transporta para um outro mundo, onde a gente é outra pessoa, onde a gente tem respostas rápidas, a gente conquista coisas. E a gente muitas vezes prefere viver lá. Mas Deus trabalha em nós. E Ele decidiu, Ele escolheu trabalhar em nós pela espera. É nós que torcemos o ritmo natural com a nossa antecipação indevida. Então, parece que antecipar o que Deus não revelou, o que ainda não chegou, aquilo que está fora do meu controle, fora do meu alcance, me traz ansiedade. Como é que eu troco isso? Eu antecipo aquilo que Deus já revelou. Aquilo que me traz esperança. Não foi isso que foi lido no início? Lamentações 3? Vamos lá? Vamos olhar de novo esse texto. Lamentações 3. Vamos ler versículo 1. Eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. E ele vai continuar explicando aqui as várias maneiras como Deus fez ele passar por muitas dificuldades. Tá? Não vou ler tudo agora. Veja o 18. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Aí vem, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. E aí o que ele faz? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, ao invés da gente antecipar coisas que Deus não nos revelou, que não chegou a hora ainda, nas nossas dificuldades, a gente antecipa aquilo que Ele já disse, aquilo que Ele já prometeu. A certeza de que tu vai estar com Ele um dia, de que Ele é bom, de que Ele cuida de ti, de que Ele está contigo. Que a esperança é verdadeira, que as misericórdias se renovam. E principalmente, que Jesus ressuscitou. Porque no fim, a nossa dificuldade é com a finitude, com o fim, com a gente ser limitado, com a gente ser incapaz de conduzir a nossa própria vida, de fazer aquilo que a gente quer, de não ser todo poderoso. Mas Deus nos diz que Ele está no controle, que a gente vai estar com Ele. Mateus 6, Jesus, também esse texto foi pregado aqui recentemente, versículo 25.
Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Então Jesus está dizendo que é os gentios que procuram essa maneira de viver. Mas ele diz para nós, o Pai de vocês que está no céu sabe. Ele sabe o que vocês precisam. Eles sabem de todas essas coisas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Mesma coisa que nós lemos em Efésios, ocupem a mente de vocês com aquilo que é elevado. E vocês vão encontrar o Deus da paz. Basta a cada dia o seu próprio mal. É por isso que as misericórdias se renovam a cada dia, né? Porque a gente não aguenta mais do que o próprio dia. A gente tenta trazer os dias futuros para agora e não dá certo. A gente não aguenta. 2 Pedro, versículo... 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que é no mundo. Não é exatamente o que a gente falou até aqui? Que o mundo, nossas características naturais estão corrompidas pelo pecado. O mundo está cheio delas, querendo nos moldar. E a nossa tarefa é lembrar que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que a gente precisa. Nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E escapamos da corrupção desse mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês tenham a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. É nós, quando a gente se preocupa com o que está acontecendo, com como vai ser, se esquecendo que Deus nos tirou de um lugar que a gente nem imaginava que devia sair e que era ruim. E nos tirou das trevas, né? Como diz o versículo, nos levou para o reino da luz. Parece que a gente se esquece o que Ele fez no nosso passado. Vê só o que está perto, só a situação que é possível, aquilo que eu estou enxergando. Não consigo enxergar o que Deus está fazendo. Toda a história que Ele está coordenando e da qual Ele me fez fazer parte. Vamos pular para o 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem
dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. E somos nós de novo, né? Como a gente esquece? Versículo 13, também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele está dizendo que ele vai morrer, né? Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem. Percebem como a imaginação tem um papel forte aqui? De novo? Teria mais alguns versículos aqui. A gente falou muito, né, de imaginação, daquilo que a gente pode pensar, planejar. Eu vou só citar aqui, realmente não precisam abrir, mas lembrem do versículo de Isaías, que diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que não é apressado, como esse mundo, não se torna ansioso. Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Salmo diz para entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Efésios diz que ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. São muitos exemplos de como ele trabalha e como nós podemos confiar nele. E como nossa suspeita de que ele não cuida, ela precisa ser desfeita. Então, meus irmãos, quando tu está manuseando a tua Bíblia em casa, lendo ela, quando tu vem aqui ouvir uma pregação, teus filhos, né, vão lá na escolinha, tu escuta em outro lugar, alguma pregação, alguma explicação, algum anúncio da palavra de Deus, ore para que seja feita uma iluminação dentro de ti. Para que teu interior seja iluminado, disciplinado, edificado, encorajado e incentivado a prosseguir naquilo que tu deve ser. A Bíblia, então, ela tem para o cristão que acolhe ela a capacidade de reimaginar a realidade. Essa palavra é a que nos tira desses mundos imaginários que nos aprisionam. Elas que nos fazem ampliar até mesmo as nossas capacidades de imaginação. Não é incomum, né, que os cristãos venham para o culto, escutem o Evangelho e se renovem, tenham as suas afeições reorientadas, sejam fortalecidos, as suas expectativas são calibradas, sua espiritualidade, e como um todo ele é impulsionado em direção a Deus. Coríntios fala, né, que nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E o pastor Rick Warren, ele fez um comentário sobre isso. Ele disse que a Bíblia diz que nós precisamos nos concentrar nas coisas duradouras, nas coisas que não podemos ver com nossos olhos. Para fazer isso, nós temos que imaginá-las. Então a imaginação molda a nossa vida e é essencial para viver pela fé. Vocês se lembram o texto que eu li antes de 1 Pedro, no intervalo das músicas, né? Ali diz que Deus nos salvou para uma viva esperança. E o versículo lá diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da nossa fé, que é a salvação. Então, imaginando esse Deus, imaginando o que Ele vai fazer na nossa vida,
a gente se anima a querer ser aquilo que Ele tem para nós. Então a nossa relação com o futuro, com o que nós seremos, ela não é apenas uma relação imaginativa. A gente não só imagina aquilo que vai ser, mas a gente também antecipa, para que isso nos fortaleça, para que a gente seja animado a prosseguir naquela direção. Tem uma frase do Francis Schaeffer que resume esse objetivo. Ele diz assim: em nossos pensamentos e vidas agora, devemos viver como já tendo morrido, visitado o céu e retornado novamente ressuscitados. Como que a gente vive isso, né? Senão imaginando o que a gente vai ser, o que Deus tem para nos fazer na nossa vida, o que Ele está nos tornando, e o que nós seremos na eternidade. E antecipando isso, essa grande alegria para agora. Alguém disse uma vez que o nosso excesso de preocupação é um uso equivocado da nossa imaginação. Porque a gente não considera o que Deus pode fazer, só aquilo que a gente consegue imaginar com a nossa mente. Então, que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus alimente a tua imaginação. Vamos orar. Deus Pai, nós reconhecemos diante da Tua Palavra o quanto nós somos inclinados pela nossa natureza corrompida a querer ter o controle de todas as coisas, a querer ser independente de Ti. Talvez não em tudo, mas em alguma coisa, em alguma área. Que o Senhor nos ajude a perceber esse erro. Que o Senhor nos ajude a ser alimentados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, e ter a nossa imaginação santificada. Os nossos planos reorientados por Ti. A nossa espera orientada ao Senhor. A nossa ansiedade entregue a Ti. A nossa pressa acalmada em Ti. Nos livra do molde do mundo. E nos ajuda a refletir com as nossas vidas o fato de que somos participantes da Tua história nesse mundo. E que a gente dê glória com as nossas vidas ao Senhor. Nos nossos relacionamentos dentro de casa, com filhos, com familiares, nos nossos relacionamentos na igreja, no trabalho, nos nossos momentos de leitura, de oração, nossos momentos em comunidade. Que a alegria de sabermos que um dia estaremos com o Senhor, de que o Salvador veio, que Ele venceu a morte e ressuscitou, nos alegre e nos faça querer tornar conhecido a Tua ação na nossa vida. Que a gente use nossas capacidades para transmitir a realidade da Tua história, como se realmente nós tivéssemos já morrido, visitado o céu, voltado ressuscitados. Que a nossa expectativa de sermos glorificados como Jesus foi, nos fortaleça para continuar na nossa caminhada.